Eu espero profundamente que esse vídeo lhe encontre quando você estiver decidida a pedir demissão depois da sua licença maternidade. E eu espero que ele lhe encontre porque eu vou falar para você algumas coisas que eu gostaria de ter ouvido quando eu entrei aqui no YouTube 3 anos atrás, decidida a pedir demissão do meu trabalho, para saber como as meninas faziam e eu descobri que aparentemente só tinham duas possibilidades. Ou eu parava de trabalhar ou eu colocava minha filha na creche. E eu quero falar para você que existe sim um meio termo. Olá, eu me chamo Camila e eu acredito que compartilhar trajetórias pode transformar a vida de quem vem trilhando a sua própria história. Em 2023, eu estava decidida a pedir demissão do trabalho e, para mim, aquilo já estava completamente certo. Eu ia me reunir com a minha equipe apenas para comunicar que essa decisão já havia sido tomada. E naquela época, quando eu entrei aqui no YouTube para pesquisar como é que as meninas faziam para conciliar o trabalho e a maternidade, aparentemente não existia como. Então, eu via vídeo de meninas que tinham decidido pedir demissão do trabalho para poder cuidar dos filhos, e tinham meninas que tinham decidido colocar as crianças em creches ou com alguma rede de apoio para ajudar, para poder voltar a trabalhar, porque não tinham outra opção ou porque não desejavam mesmo. E isso me deixou muito certa de que apenas esses dois extremos existiam, ou seria 8 ou seria 80, ou eu voltava a trabalhar ou eu parava de trabalhar. Mas acontece que quando eu fui conversar com a minha equipe sobre essa minha decisão, eu ouvi a frase que mudou tudo, que 3 horas do meu trabalho eram melhores do que nada. E agora, 3 anos depois, eu gostaria de compartilhar como é que foi essa experiência para você, para que de repente você, diferentemente de mim, que já foi decidida a pedir demissão, escute uma outra possibilidade, reflita sobre algumas coisas e tome uma decisão mais consciente, assim, né? Mais consciente no sentido de mais ampla. E por que não até uma decisão diferente da que inicialmente você tinha pensado. Então, o primeiro ponto que eu queria falar é sobre essa pressão que a gente sente, né? Depois que a maternidade chega, a gente se cobre em muitos aspectos. Fala-se que nasce uma mãe, nasce uma culpa. Então, tudo a gente se responsabiliza, tudo que a gente quer fazer, tudo a gente quer abarcar, né, de forma muito grande. Então, a gente quer continuar trabalhando, a gente quer cuidar dos nossos filhos de forma mais presente, a gente quer ir para academia, quer fazer outras atividades, e acaba que o tempo que nós temos não consegue, muitas vezes, abarcar tudo isso ao mesmo tempo. Principalmente nos anos iniciais da criança, quando a criança é tão pequena e ainda tão dependente da gente. Então a gente acaba enxergando as coisas sobre a óptica que eu mesma enxerguei, o 880. Ou era assim ou era assado, não tinha um meio termo. E quando eu ouvi essa frase da minha equipe, e que era uma coisa que eu sequer pensava que fosse uma possibilidade, e depois de vivenciar toda essa jornada, eu percebi o quanto ela foi transformadora na minha vida. O como esse período, trabalhando junto com as minhas filhas em casa, apesar de muito desafiador, foi muito recompensador. Porque eu pude continuar contribuindo financeiramente na dinâmica da minha casa. Ao mesmo tempo, eu percebi que ser mãe me tornava uma profissional melhor e vice-versa, ser profissional me tornava uma mãe melhor também, e isso foi muito importante para o meu desenvolvimento. E depois desse período todo, apesar das dificuldades, apesar dos desafios de trabalhar remoto sem rede de apoio, eu percebi que era sim possível, existia sim um meio termo. E esse meio termo era o remoto, esse meio termo é um horário flexibilizado, são demandas flexibilizadas, é um meio período, que você coloca seu filho na escola e trabalha meio período em casa ou meio período presencialmente também. Então não existe apenas esses extremos, existe um meio termo que funciona também e que vai agregar tanto para sua criança, porque você vai estar mais próxima dela no dia a dia, mais atenta aos detalhes, às necessidades, e também a sua carreira, a sua profissão, porque uma coisa que eu observo muito conversando com outras mães é que aquelas que decidiram por sair do trabalho para continuar, foi só olhar se o microfone está gravando, para continuar cuidando dos filhos, quando retornam ao mercado, encontram algumas dificuldades, como, por exemplo, o período que ficou afastada do mercado, né? Então, muitas vezes, os entrevistadores questionam o que foi que ficou passando, o que foi que fez nesse período, né? Quando você fala que você ficou afastada cuidando das crianças, as pessoas acham que você tem uma lacuna muito grande no seu currículo profissional, então às vezes isso dificulta a reentrada no mercado de trabalho. E o remoto possibilita com que a gente consiga continuar atuando, se profissionalizando, crescendo, se desenvolvendo, não só profissionalmente falando, mas em termos de estudo, em termos de outras coisas, enquanto a gente cuida dos nossos filhos, né? Então, eu queria trazer essa reflexão, essa possibilidade para você, por isso que eu coloquei um título tão chamativo, para que você, de repente, reflita sobre as possibilidades que você tem de trabalho, além de simplesmente pedir demissão do seu trabalho para poder cuidar dos seus filhos em casa. E essa é uma decisão muito importante
que precisam, várias coisas precisam ser ponderadas. Eu ponderei todas essas coisas antes de tomar a decisão de fato, me afastar do trabalho e depois dessa reviravolta toda que aconteceu. Mas é uma decisão que eu acho que ela não precisa ser vivenciada apenas nos extremos. Justamente esse meio termo para você continuar trabalhando. Então, uma coisa que eu queria dizer para você, que eu gostaria de ter ouvido antes, é que você pode analisar no seu trabalho, no trabalho que você realiza hoje, o que é que você conseguiria fazer de forma remota. Então, por exemplo, você é atendente de uma loja de roupa, de calçados, e por causa da pandemia, essa loja que antes era só física, agora é uma loja virtual também. Então, tem atendimento no Instagram, atendimento no WhatsApp. E você já faz esses atendimentos no WhatsApp, já faz esses atendimentos no Instagram, já trabalha com a parte um pouco mais administrativa da empresa onde você trabalha. E aí, de repente, você pode assumir essas responsabilidades que são mais administrativas, que é o contato com o cliente pelas redes sociais, pelo WhatsApp, pelo Instagram, como demandas suas, para que você possa propor na negociação com a sua empresa, ficar, por exemplo, trabalhando de forma remota, ou flexibilizar os seus horários, ou trabalhar apenas meio turno, né, se isso fizer sentido para você. Então, a minha intenção com esse vídeo é trazer possibilidades de você continuar sendo todas as suas versões, né? Porque quando nós nos tornamos mães, nós não deixamos de ser profissionais, nós não deixamos de ser esposas, nós não deixamos de sermos mulheres, né? Então, quando a gente encontra um meio equilíbrio em que nós conseguimos exercer todos esses nossos papéis, a gente fica mais tranquila. Financeiramente falando, a gente pode ter uma estrutura melhor, inclusive para fornecer para os nossos filhos essa estrutura mais confortável. Então, tem muitas coisas que podem ser organizadas e não simplesmente excluídas, como se não fosse acontecer. Então, um convite que eu lhe faço, já que você chegou nesse vídeo porque você foi pesquisar essa temática, é que você procure fazer essa lista, né, no seu trabalho. O que você poderia fazer, continuar fazendo o que você já faz, que você poderia continuar fazendo de forma remota. Ou quais habilidades você precisaria ter para desenvolver funções dentro da sua empresa que você pudesse fazer de forma remota. E estudando essas possibilidades. Ah, não, Camila, eu não consigo fazer nada remoto porque meu trabalho é muito manual, né? Muito braçal. Então, de repente, você pode ver uma flexibilização. Você tem uma mãe que tem a possibilidade de ficar com sua criança um dia na semana. Então, você combina naquele dia você vai presencialmente e você fica um período maior, em vez de ficar as 8 horas, e aí você compensa essas outras horas, outros dias. Você trabalhar fisicamente apenas no final de semana, se for uma possibilidade. Então, para e pensa, tenta ser criativa nas ideias e ver que outras coisas você pode fazer. Eu quero fazer um vídeo mais à frente sobre transição de carreira, mas eu lhe convido, se você chegou até aqui por causa desse vídeo, desse título, seja muito bem-vinda. Essa é a Retornar Mãe, um canal que eu criei para compartilhar minha experiência pessoal, trabalhando home office com as minhas crianças em casa e sem rede de apoio, porque foi uma coisa tão maravilhosa, eu aprendi tanto, eu me desenvolvi tanto, que eu fiz, não, eu preciso conversar com outras mulheres, preciso contar para outras mulheres que é sim possível a gente conciliar a maternidade com o trabalho de forma tranquila, de forma sustentável. Tranquila é uma palavra forte, mas você vai ver nos outros vídeos sobre rotina, tem vídeos aqui no canal falando sobre rotina, com as crianças em casa, as estratégias que eu desenvolvi para continuar trabalhando com as minhas filhas em casa. Então explora os outros vídeos aqui do canal. Se esse vídeo fez sentido para você, se inscreve no canal, deixa seu like, curta esse vídeo também e coloca aqui nos comentários por que você veio parar até aqui, o que é que você faz hoje e quais são os seus principais medos em voltar ao trabalho depois do nascimento dos seus filhos. Eu vou ficar muito feliz em ouvir e de repente poder contribuir também na minha experiência nos comentários, no comentário que você deixar aqui também. E eu espero que esse vídeo tenha lhe ajudado. Se você ficou até aqui ao final, muito obrigada por ter estado até aqui. Muito sucesso na sua jornada e tenha coragem de tentar. Quando eu fui falar com a minha equipe, eu não fui falar como quem tinha uma outra saída, como quem tinha alternativas. Eu fui falar como quem ia realmente sair e não ia fazer mais trabalhos, né? Assim, fora da maternidade. E hoje, sabendo que existem possibilidades, eu com certeza, né, numa próxima oportunidade, colocaria isso em pauta, né? Colocaria isso em discussão para realmente barganhar com a empresa com que eu estaria trabalhando a possibilidade de fazer diferente daquilo que há 3 anos atrás eu sequer pensava que era possível. Então, muito sucesso nas suas escolhas. Eu espero que tudo dê certo e que você consiga ser realizado em todos os aspectos da sua vida
Eu espero que você continue aqui no canal para acompanhar os próximos vídeos. E é isso. Muito obrigada e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.